Pessoal, bom dia! Você vai chegando aqui para participar aqui da nossa live. A gente está fazendo aqui essa live. Você está acostumado a acompanhar o nosso programa, o Linha Aberta, de segunda a sexta, após as 4h30. É que ele sempre começa um pouquinho atrasado, então não é às 4h30. Após as 4h30 me ensinaram isso. Bom, e aqui está ao nosso lado aqui o Matheus Pessota, e a gente agradece aqui. A gente está aqui na Casa Manjericão, que recebe muita gente, a pandemia está sendo superada com muita responsabilidade, e o pai dele, o Edson da Isa, logo a gente vai voltar com eventos aqui. E por que a gente está vindo bater esse papo aqui com o Matheus Pessota? Porque ele estará se apresentando no Quilombo do Carmo, nesse domingo, com um espetáculo que ele produziu, muito legal. Matheus, como é que chama esse espetáculo que você estará apresentando nesse domingo no Quilombo do Carmo? Tudo bem, Matheus? Tudo jóia, Wander. Primeiro, bom dia a todos aí. Felicidade imensa aí o convite do Wander para falar um pouco desse espetáculo que vai rolar. A estreia dele vai acontecer no Quilombo do Carmo, às 5 horas, nesse domingo. O show é gratuito. Estão todos convidados para conhecer lá o Quilombo e para ver esse espetáculo que chama Descendente, Wander. Quem vai estar junto comigo lá no palco vai ser o Manu Neto na percussão. E é importante falar também que esse espetáculo é acessível para pessoas surdas, ou seja, vai ter a intérprete tradutora de Libras lá, integrando o espetáculo também, compondo ele, né? E meio que é isso, fica um convite para o pessoal aí nesse domingo. Não, e esse é legal para conhecer o espetáculo e conhecer o Quilombo do Carmo também. Que a gente ouve falar muito do Quilombo do Carmo. Eu, por exemplo, eu conheço ali a pracinha. Eu não conheço o Quilombo, por exemplo, e infelizmente eu não terei como participar. A gente vai estar no evento da Sociedade Protetora dos Animais, ali no Paulistano, um bingo que vai ter ali, mas eu quero participar depois. Você vai ter mais 2 apresentações. E muita gente não sabe onde é o Quilombo. E é uma oportunidade dessa de conhecer. É uma oportunidade, né? Lembrando que o Quilombo é um território ancestral para a cidade de São Roque, que figura desde o meio do século XVIII. E para as pessoas que moram no centro de São Roque, é importante não só conhecer o Quilombo, como conhecer a luta histórica desse território, né? Que é um território de muita resistência e muitos saberes e manifestações culturais. Então a gente tem que valorizar e fomentar, né, tudo que acontece ali no Quilombo e o pessoal de lá. Por exemplo, para chegar ali no Quilombo, até para as pessoas terem maiores informações do seu show, como é que tem essa informação do acesso, como é que chega? Perfeito. Vocês vão colocar aí no Maps Quilombo Revolucionário do Carmo, que é na sede da Associação do Quilombo, que vai acontecer o show. E tem 2 caminhos bem simples para o pessoal de São Roque. Um é indo por Canguera, passou a Estrada do Vinho, né? Você vai ter uma placa já indicando, né, para o bairro do Carmo. Ou também pode ir pela Raposo Tavares, pelo Alto da Serra. Tem uma entrada antes do pedágio de Vargem Grande. Ali tem uma placa bem grande do Gábata, que é a Estrada do Caetê. Daí você entra ali também e já dá acesso ao Quilombo. Quer dizer, o acesso em termos de distância, mais ou menos... Há uns 30 minutos, né? Saindo daqui de São Roque. 20 quilômetros? É uns 20 quilômetros por aí. E essa oportunidade. Agora tem outro detalhe. Esse espetáculo chama-se Descendente. Isso aí. Porque você foi buscar as suas origens. Isso foi um desenvolvimento de uma pesquisa que eu fiz, que resultou no trabalho de mestrado, sobre as sonoridades e reminiscências musicais do Quilombo do Carmo. Durante a pesquisa, Vande, eu acabei descobrindo que as minhas ancestrais eram do Quilombo. Então eu tomei contato com os documentos da minha tataravó, trisavó, bisavó, e daí a gente percebeu que, na verdade, a nossa família é uma família quilombola, chamada Família do Carmo, né, que deu nome aos escravizados da província carmelita que se instalou naquela região, né? Então se conseguiu levantar essa informação? Estamos em processo né? Porque, como se sabe, esses documentos são de difícil acesso, ainda mais quando se trata de documentos de pessoas negras, onde tem uma política de apagamento, uma política de silenciamento. Então a gente ainda está com ajuda, auxílio com o pessoal do Quilombo que faz essa pesquisa, mas já deu para saber o nome delas
e agora eu estou pesquisando para saber a data da tataravó e trisavó. A bisavó eu já descobri que nasceu em 1901. 1901. Então Há 100 anos. Isso, provavelmente Mais de 100 anos, mais. Né? E provavelmente a trisavó já nasceu na lei do ventre livre e a tataravó nasceu antecedente a isso. Então é um pouco do mapa que a gente tem essa genealogia ancestral, podemos dizer. Tá, e até eu perguntei, né? Porque você é filho do Edson e da Isa, né? Isso. E como a Isa tem o Pessota no nome, de onde vem, e o Pessota é italiano, né? Isso. Aí eu até falei, é do lado do Edson? Falou, não, é do lado da Isa, mas não do lado do Pessota. É, da linha materna, né? Vem da minha avó Nelly. Então essa descendência, qual eu conto no show, é a descendência de mãe para avó, para bisavó, trisavó e tataravó. Então é passando pelas mulheres da família, que ao longo dessa história acabou perdendo o nome do Carmo. Minha bisavó era Maria do Carmo e minha avó já é Ana Minali. Então a minha avó é a primeira que não tem o nome e por isso também da gente ter demorado esse tempo para descobrir que a família tinha origem no Quilombo. Tá, então a apresentação nesse domingo, horário? Às 5 da tarde, pode chegar lá. Uma coisa importante, vai estar um friozinho. Ah, diz que vai esfriar, né? Então levem casacos, mas para esquentar vai ter um caldinho lá que o pessoal do Quilombo vai estar vendendo, que depois a gente pode até deixar contato. Pode deixar. O que você quer passar de contato? Depois a gente passa o contato de Pix e reserva para o pessoal. Você tem aí, se você tiver essa manta? E daí vai ter um caldinho lá. É caldo do quê? Tem opção com carne, opção vegana, parece. Então vai estar chique demais para esquentar todo mundo para esse show lá e também para ajudar a construção da sede. Vou falar agora, ó, pedidos por WhatsApp é 011, né? É 965 70 78 73. Faz o pedido, daí eles vão passar o número do Pix lá e o pessoal pode, enfim, se esquentar com uma comida gostosa também ali posterior ao show. Tá, Samanta, você pode até fazer o seguinte, na nossa live, põe no comentário, tá? E aí, e lá tem um palco, um local de apresentação. Aliás, como é que está sendo para realizar esse show? Quem é que está organizando? Como é que funciona? É muito importante falar que a apresentação desse show está recebendo patrocínio da Prefeitura de São Roque pela Divisão de Cultura. Quem fez esse contato comigo foi a Cici, né, a chefe, e está recebendo o apoio do coletivo da Confaca, que é o coletivo de compositores aqui. A gente já realizou festivais, né? Wander mesmo participou. João Bide, Edson da Isa. Vinícius, Edson da Isa. Carlinhos Pérez também, que está sempre no backstage nos ajudando. O apoio do Quilombo Revolucionário do Carmo, que é onde vai acontecer, que é na sede dessa associação. E sem eles, sem esse auxílio, não seria possível fazer esse show do Carmo, né? E depois teremos o show de Mairink também. Então vamos aproveitar e confirmar aqui. Mairink dia 22. Mairink dia 22, não esse domingo, o próximo, às 19 horas, né? E com o apoio da Tortuga. A Tortuga que está patrocinando e está apresentando esse show. Que bom. E é lá na AMPF. Isso, vai ser ali na sede da AMPF. Para quem não sabe onde é bem próximo da estação ferroviária. Então tá ali na região central de Mairink. E depois tem a apresentação dia 25. Isso, a apresentação dia 25 no Instituto Federal, às 4h20, numa quarta-feira. Né? Dia 25 é a quarta-feira, e depois desse show do dia 25 também a gente vai fazer uma roda de conversa para aproveitar esse dia histórico que estamos vivendo, né? Que é o 13 de maio. Então a gente quer discutir, né? E depois do dia 13 de maio? Será que, como que rolou a abolição? Aconteceu de fato? Então esse show serve para dar um disparo para essa discussão e escutar outras vozes. Então acho que a universidade, o Instituto Federal é um ótimo ambiente para a gente ter esse debate. Aí, lembrando, né, que hoje é 13 de maio, né? Aliás, hoje é sexta-feira 13. Sexta-feira 13, um dia aí de luta, um dia de lembrar que teve muita gente que reivindicou, né, essa liberdade e continua reivindicando por conta das políticas ainda
né, muito colonizadoras que a gente vive. Tá, e você pode cantar uma música pra gente? Porque eu até vi uma apresentação de um vídeo lá no seu canal que tem um canto religioso, tem uma senhora cantando. Aquele, o que que é? Aquele ali é um trabalho, foi o trabalho de mestrado que eu fiz, deu consequência naquele concerto, e eu tive a felicidade de tocar junto com a ancestral da comunidade, que é a dona Terezinha do Carmo, ela que é o grande livro do meu mestrado, assim, ela que contou tudo, e daí ela aceitou cantar junto comigo, e daí a gente fez esse trabalho que está disponível no YouTube com o nome de Território da Memória, para quem quiser assistir, tá lá. Tá, esse mestrado você fez quando? Esse mestrado finalizei em 2020, 2021, né, por conta da pandemia, e o show é o desenvolvimento dele. Tá, você fez quantas músicas? No mestrado foram 7, né, 8 músicas que eu compus, mas algumas músicas também eram arranjos de músicas da própria comunidade, que são músicas que a gente acredita... Você conseguiu resgatar cantos, vamos dizer, que faziam parte do folclore ali da comunidade? Eu costumo falar assim que eu consegui registrar esses cantos, né, que eles estão lá, as pessoas cantam eles, a dona Terezinha sabe demais, então ela sabe como colocar a voz com timbre, ensina mesmo como entoar a canção e em qual contexto entoá-la, né? Então eu tive todo esse aprendizado aí com eles e também pude participar de algumas manifestações que são tá entre o profano e religioso, como o São Gonçalo que tem lá. Tive contato também com o samba de bumbo, que foi seu Juca que me contou que existiu samba de bumbo na comunidade do Carmo, ou seja, é o samba paulista, uma das expressões originárias do nosso samba, né? E muitas vezes a gente acha que São Roque não participa dessa história, quando a gente vê é um núcleo forte que estava lá sendo desenvolvido no Quilombo do Carmo, lá no século passado ou até no século XIX mesmo, já tinha o samba de bumbo. Quer dizer, a gente tem muita história. Outro dia, meu amigo Geraldo Nunes, que fez durante muito tempo um programa chamado São Paulo de Todos os Tempos, ele conseguiu um disco da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, dos anos 40, que eles gravaram uma entrevista com o Mário de Andrade. Tem a voz do Mário de Andrade, uma coisa rara, e o Mário de Andrade, ele conseguiu colher cantos folclóricos, inclusive aquela música lá, Como Pode um Peixe Vivo, ele colheu no folclore, pessoas que recebiam esmola, cantavam uma música agradecendo, quer dizer, muitas coisas do folclore, né, que ele foi pegando, e você fez uma coisa nesse sentido também. Na verdade, a gente bebe da fonte desse conhecimento que eu costumo nem chamar de folclore, mas é o conhecimento da oralitura. Mudou, como que é? Oralitura, porque é um livro que não está na literatura, mas está na oralidade das pessoas, esse conhecimento, e é passado de geração em geração. Então, nesse caso, a gente chama de oralitura. E o Mário, ele fez uma grande viagem pelo país. O cara era um rapaz bem entusiasmado, pegou um gravador que era do tamanho de um caminhão e foi viajar até o Nordeste, passou por poucas e boas e voltou também e fez esse registro. A gente tem esse registro em áudio, mas o Mário também registrou coisa em São Roque, junto com o Luiz Saia. Sim, com a capela do Sítio do Santo Antônio, Exato. Né? Enquanto o Luiz Saia estava trabalhando na capela, ele participava da vida da cidade, e nisso tem um livro chamado O Samba Paulista, do Mário de Andrade, onde tem alguns cantos que foram recolhidos aqui em São Roque, de samba de bumbo. Eu posso até tocar a música que me inspirou, que chama um ponto que chama No Mato que tem macuco, tem onça, que foi um samba cantado aqui, provavelmente em 1910, aqui em São Roque. Macuco, assim, é macaco ou não tem nada a ver? Macuco é um pássaro. É um pássaro, sabe tudo, hein? Eu achei que macuco era macaco, né?
O ponto tem essa. Como é que engana, né? Engana, né? Sabe... A palavra é parecida, mas não tem nada a ver, né? Mas você sabe que essa é a estrutura de um ponto que a gente chama, né, na música popular. O ponto ele nunca é descoberto na primeira, porque você tem que viver, repetir para entender o que o cantador está querendo dizer. No mato que tem macuco tem onça. Pode ter vários significados dependendo do contexto. É que eu falei, a onça pode comer macaco também, né? Também pode comer. Vai da imaginação ser ampliada aí, né, Wander? Então vamos lá. Então canta aí pra gente. Sabiá canta bonito, de saudade ele chora. Ai meu Deus, como é bonito o samba de Pirapora. Maravilha, caramba, e tem detalhes pra caramba, não é? Vamos dizer com todo respeito, não é uma musiquinha curtinha não, né? Não, esse é o samba de bumbo. É que o saber popular, né, que a gente chama de popular, mas esse saber que a gente pode chamar de também periférico ou não narrado pela história oficial, ele é um saber que é constituído por anos e anos, pessoas e pessoas, então é natural que ele seja bem complexo, como é o samba de bumbo que é tocado. Aliás, deixa eu dar mais uma. Eu já sei que macuco era um macaco, agora eu fiquei perguntando cadê o bumbo. O bumbo é esse daqui, ó. Então explica o que é o bumbo, né? Que a gente fica achando que é o bumbo, né? Que de fato é o bumbo. O samba de bumbo ele tem a alfaia, o bumbão que a gente conhece, tem a caixinha de couro e daí também tem as suas variantes de alguém pode colocar um chocalho ou outras coisas, mas o toque do samba de bumbo é esse daqui que o grande tambor vai fazer, né? Esse sotaque é o sotaque do samba de bumbo do Cururuquara, que é aqui próximo, né? Do samba de Pirapora. Todo o pessoal, aliás, vai ter uma festa de samba de bumbo amanhã, que é uma festa que é os 135 anos de festa de samba de bumbo no Cururuquara.
Isso também mostra a resistência. Cururuquara, se eu não me falha a memória, quando a gente está indo para São Paulo, posso me enganar, que hoje eu estou errando tudo. Quando tem o Rancho da Pamonha ali, para São Paulo, ali naquele Rancho da Pamonha, parece que tem essa estrada. Exatamente. Acertei uma hoje? Essa você acertou certinho. Essa é a estrada do Cururuquara. E ali que o pessoal faz o samba de bumbo. Então eu pude ter contato com eles. Eles me ensinaram esse sotaque aí que estou caminhando ainda para aprender. Como eu te falei, como são anos e anos do pessoal fazendo, aprendendo, inventando, né, e reinventando o samba. E daí a gente pode beber dessa fonte que é a generosidade deles de transmitir para a gente descobrir a nossa própria história, né? Porque é uma coisa interessante, que nem livro, você encontra um livro lá do Barão de Piratininga, escreveu 1800 e pouco, você pega a carta do Pero Vaz Caminha, 1500 e tal, tá lá no texto, né? Agora, a música, sei lá, tem a partitura, tá, mas se não tem o som, o registro sonoro, isso é muito mais difícil, né? Sim, isso é muito mais difícil, mas isso é o que é preservado pela oralitura, pelos mais velhos, é por quem tem a memória viva, vamos dizer assim. Claro que os livros, a partitura, são registros, são suportes, né, de memória, mas a memória é uma construção coletiva, então a gente precisa sim do texto do Barão para saber que houve aqui um grande enganga, o José Cabinda, para saber que houve congada em São Roque, precisa do texto do Mário de Andrade, do Luiz Saia, para saber que houve samba de bumbo, mas se a gente não tiver a Dona Terezinha... Então, mas isso eu falo de preservar a história popular ali, né? Para preservar a história material, como a senzala, e a história imaterial, como é a manifestação de São Gonçalo, como são os mais velhos da comunidade do Carmo, que deveriam receber até, né, um título de conhecimento pelo tanto que eles sabem e o tanto que eles resistem com essa memória que eles têm, né? Legal, vale a pena conferir então, e só um registro, né, há alguns anos, acho que já tem uns 10 anos, furtaram lá a imagem do Carmo, acho que nunca mais foi encontrada, né? Por hora não foi encontrada, né? Tem acho que uns 10 anos já, viu? A gente sabe que isso é uma estratégia também de apagamento e silenciamento, visto que a imagem da santa é o que dá fruto à história do bairro do Carmo, que são filhos da santa. É assim que é narrado a história do bairro do Carmo, né? A santa estava lá, quem encontrou foram os escravizados e que eram tidos como seus filhos, né? Então essa imagem faz muita falta ainda para o bairro, mas quem sabe, né? Então tem isso de apagar a memória e o comércio também, né? E o comércio, né? Mas sobretudo isso vai se dar num lugar mais suscetível que é a memória negra ou a memória indígena, que nem a gente vai tentar ver reminiscência de memória indígena em São Roque. A gente encontra toda a arquitetura, todo o mapeamento da nossa cidade tem nomes indígenas, mas a gente não sabe qual é a sonoridade, qual era a língua, como que era o costume daqui, né? Por conta de um apagamento dos nossos colonos, né? Que tinham mais de 1.500 escravos indígenas, né? Como é o caso do fundador aqui, Fernão, na verdade, né? Que tinha mais escravos. Então é importante a gente pegar a história oficial e contrapor com essas contranarrativas que estão aí na oralitura, né? Que são os mais velhos que sabem, tá aí na boca do povo. Por isso que se fala, cada vez que a gente perde um idoso, é uma biblioteca que pega fogo. Com certeza, concordo plenamente. Ainda mais quando se fala sobre um idoso do bairro do Carmo, porque a produção do bairro do Carmo, uma produção de bibliográfica, comparada ao centro de São Roque, né, é uma produção histórica irrisória perto do que se tem de fato, né, de saber e costume, manifestação que acontece no bairro do Carmo até hoje. Legal, Matheus, quero agradecer. Edson Daes, vem aqui só dar um bom dia pra gente, que agora se virou pai de artista, né? Obrigado a Samanta na produção. E refaz o convite aqui, lá no Quilombo do Carmo, domingo, 4 da tarde. Vou refazer a agenda aqui então, Wandy. Nesse domingo, às 5 da tarde, lá no Quilombo do Carmo, na sede do Quilombo Revolucionário, teremos a estreia do show Descendente, que vai ter sua continuidade no outro domingo, dia 22, na sede da MPF, em Mairink. E, para finalizar essa pequena turnê aqui na região de São Roque, a gente vai tocar também
no Instituto Federal, no dia 25, na quarta-feira, às 4h20 da tarde. A agenda está disponível tanto no meu Facebook quanto no Instagram e também aqui agora com o canal do Wander Luiz. Legal, é tudo de graça. Tudo gratuito para ser bem acessível. Todos os eventos vão ter a tradução e interpretação de Libras para poder ampliar mesmo e tornar de fato a nossa arte uma arte democrática. Legal, e repete quem está apoiando, que é muito importante. Então é super importante que sem esse apoio a gente não consegue fazer de fato o show, o espetáculo acontecer. No show do Quilombo do Carmo a gente está recebendo o apoio da Estância Turística de São Roque, através da Divisão de Cultura, também com apoio cultural do coletivo da Confaca e do Quilombo Revolucionário do Carmo. Em Mairim que a gente está recebendo o apoio total da Tortuga, e no Instituto Federal, o próprio Instituto Federal. Legal, obrigado, Matheus. Eu que agradeço, Wander. Valeu. Valeu. E deixa eu pegar aqui o Edson, vem cá, Edson. Vem cá. O Edson daí. Edson ficando em pé aqui, eles já estão. Parabéns, hein? É um orgulho ver o filho fazendo esse trabalho. Sei que já fez tanta coisa e está fazendo, né? E o filho também. Sim. Muito bom. Bom dia, o pessoal que está aí acompanhando o Wander Luiz aqui pela Giro Mix. Hoje está no meu perfil, mas eu vou compartilhar na Giro Mix também. Legal, aqui no perfil do Wander. E só reforçar, gente. Vamos prestigiar esse show que está muito bacana. Lógico que a gente fica orgulhoso porque é um trabalho artístico que tem um conteúdo grande e necessário para a gente. Não só receber a arte, mas adquirir conhecimento também. Tá legal. E você precisa contar a história que você pegou uma Kombi aí com a Isa. Isso aí vai ser uma outra história. Você foi até onde com a Kombi? Nós fomos até o Rio Grande do Norte, o Marco Zero. Fomos lá com a Kombi Rosa Manjericão, que é uma extensão da Casa Rosa Manjericão. Quantos quilômetros? Deu ida e volta uns 7.000 e tantos quilômetros aí. Caramba, hein? E dormia na Kombi? Confortável pra caramba. A Kombi é ótima. E ainda... No caminho encontramos com o Matheus lá em Trancoso, na Bahia, fizemos o sarau, porque a Kombi também, como é a extensão da casa, a gente pretende fazer na Kombi, né? A Kombi chegar onde a casa não chega, né? Então todas as atividades artísticas que a gente faz aqui na casa, a gente faz na Kombi também. Sarau, encontros musicais, então encontramos um Matheus lá que pôde também cantar parte desse repertório que ele vai apresentar no show. Algumas músicas ele apresentou também no nosso sarau, que se chama Combinação Cultural. Poxa, aproveitando a Kombi, né? Lógico. Já estou aprendendo, né? Tem tudo na Kombi. Encontros combinados, combinações poéticas, enfim, tudo faz parte desse projeto chamado Combinação Cultural da Kombi Rosa Manjericão. Legal, obrigado, Edson. Valeu, e qualquer hora você vai um contar abraço. a história lá. Até lá. Tá bom, e só mostrar aqui a Samanta. Parabéns, Samanta, também pelo trabalho, hein? Obrigada, gente. Na produção Vejo aí. vocês no domingo. É isso aí. Valeu, pessoal. E a gente depois vai continuar divulgando aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.